Vamos lá, pessoal, retomando aqui o exemplo anterior, mesmíssimo exemplo, só que agora a gente vai resolver ele utilizando a função de distribuição acumulada, ok? Então, aqui a gente vai colocar a nossa distribuição cumulativa ou acumulada. A primeira coisa que eu queria retomar esse exemplo, primeiro para mostrar como a gente pode chegar, a obter a nossa função acumulada a partir da função de probabilidade, e depois para mostrar como que a gente poderia ter resolvido as mesmas questões usando a distribuição acumulada. Então, primeiramente, aqui são os resultados possíveis da nossa variável. Nesse exemplo não foi colocado o que é que essa variável significa, o que é que ela está medindo, o que é que ela está observando, qual é a grandeza, porém a gente está aqui com os resultados que ela pode ter, 0, 4, 5, 8 e 10. Então, a primeira coisa é observar que antes de 0 não tem nenhum resultado. 0 é o menor resultado possível. Então, até o 0 a gente não acumulou nenhuma probabilidade. Vou colocar a minha função acumulada no 0 até chegar no x igual a 0. Quando x é igual a 0, eu já não estou mais no 0. Vou colocar uma bolinha aberta e vou dar um salto de 0,1. Tá? Então, eu posso dizer que para x menor que 0, a minha função acumulada vale 0. Porém, quando x se encontra entre 0 e 4, nesse intervalo entre 0 e 4, eu já acumulei esse primeiro ponto aqui, 0,1. Eu vou ficar aqui até chegar no 4. Então, para x maior ou igual a 0, porém menor do que 4, nesse intervalo, a minha função vale 0,1. Tá? Então, eu acumulei esse 0,1 aqui, é onde eu estou. Isso eu vou ficar parado nesse ponto até chegar no 4. Quando eu chegar no 4, eu vou acumular mais um, que é o 0,1 de novo, Então, aqui eu estava em 0,1, agora eu vou para 0,2. Eu estou somando esse com esse, tá? Então, 0,2. E aí eu estou mais ou menos aqui, E esse ponto ele vai permanecer assim até chegar no próximo valor possível, que é o 5. Então, no 4 eu acumulei 0,1. Entre o 4 e o 5 eu não acumulo nada, eu fico constante até chegar no próximo valor possível, que é o 5, onde eu vou acumular 0,4. Então, eu vou passar para quanto? 0,6. Tá? Então, no 5 eu dou um salto de 0,2 para 0,6. Então, eu estou aqui é fechado. Ok? Então, para todo valor de x, aqui no eixo x, maior ou igual a 4, porém menor do que 5, eu me encontro em 0,2, tá? Quando eu atinjo 5, para x maior ou igual a 5, porém menor do que quanto? 8, que é o próximo número, Então, menor do que 8, lá eu me encontro aqui em 0,6, que é isso aqui, tá? Eu vou ficar em 8 até chegar no x igual a 8. Eu vou ficar em 0,6 até chegar no x igual a 8. E aqui eu vou dar outro salto, porque quando eu chegar no 8, eu vou acumular mais 0,2, mais 20% de probabilidade. O meu 0,6 vai para 0,8. Então, para todo x maior ou igual a 8 e menor do que o próximo número, que no caso é 10, eu me encontro, a minha função vale 0,8. Então, eu estou aqui em 0,8. E isso vai permanecer até o próximo número possível, que é o 10. Quando eu chego no 10, novamente eu dou outro salto. Então, para todo x, agora eu não tenho outro número depois do 10, Quando eu chego no 10, eu já acumulei tudo que eu poderia acumular. Eu vou acumular mais 0,2 e vou chegar em 1, tá? Então, eu não preciso mais colocar um novo intervalo. Eu vou simplesmente dizer que para todo x maior ou igual a 10, eu já acumulei toda a probabilidade possível e a minha função de distribuição acumulada vale 100%. Isso vai permanecer aqui infinitamente. Então, essa é a minha função de distribuição acumulada, Essa aqui seria a função, eu poderia resumi-la da seguinte forma, tá? Eu vou tentar resumidamente colocar ela assim, com uma grande chave aqui, e dizer, olha, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. O primeiro intervalo, a minha função vale 0. Isso aqui ocorre para x menor do que 0. O segundo intervalo, ela vale 0,1. E isso vale no intervalo
entre 0 e 4, incluindo o 0, mas não o 4. Depois eu vou dar um salto para 0,2, esse segundo degrau aqui, né? E isso vai valer entre o 4 e o 5, e aí só o 4 que está incluído. O próximo intervalo é 0,6, então eu estarei em 0,6 entre o 5 incluído e o 8 não incluído. Depois eu passo para 0,8 e para 1 finalmente, né? O 0,8 vai valer com x maior ou igual a 8 e menor do que 10, e o 1 é para todo x maior ou igual a 10, tá? Então aqui eu cobri todo o eixo x, de menos infinito a mais infinito, né? E em cada intervalo entre dois números possíveis, né? Que são os números possíveis dessa variável, entre dois números desses, a minha função de distribuição acumulada ela é constante, mostrando que não há valores possíveis nessa região, a variável não pode assumir um valor aqui, porém, quando eu tenho um salto, ali sim eu tenho um valor possível, tá? E aqui, essa equaçãozinha representa esse gráfico, né? Então, bem aqui, ó, nesse salto, eu tenho o P de 0, tá? O P de 0. Bem aqui nesse salto, eu tenho o P de 4, aqui é o P de 5, esse daqui representa o P de 8, então vejam que esse salto aqui vai de 0,6 até 0,8, e o P de 8 realmente era 0,2, e finalmente aqui a mesma coisa, o P de 10, né? Onde a probabilidade de 10 era 0,2, e eu tenho um salto que vai de 0,8 até 1, né? Que dá um salto de 0,2, ok? Então, com isso, a gente pode fazer o vai e vem, né? Se a gente conhece a função de probabilidade, a gente pode obter a distribuição acumulada e vice-versa. Se eu conheço a distribuição acumulada, seja nesse formato gráfico, seja nesse formato de equação, eu posso sempre recuperar a minha função de probabilidades fazendo as diferenças entre os degraus, né? As diferenças entre os níveis, ok? Então, agora, voltando para aquele exemplo que a gente tinha feito anteriormente, o primeiro item, ele pedia para a gente calcular a probabilidade de que x fosse no máximo 5. Vou colocar aqui, era probabilidade de x ser menor ou igual a 5. X no máximo 5, ok? Então, no máximo 5 seria aqui, ó, essa altura aqui, tá? Na verdade, x menor ou igual a 5 já é a própria definição da função de distribuição acumulada, né? Vocês lembram que quando esse x aqui vale 5, eu tenho exatamente a probabilidade de x ser menor ou igual a 5, ok? Essa é a definição, né, da minha função de distribuição acumulada. Então, basta eu pegar a função quando x é igual a 5. E quando x é igual a 5, eu estou aqui, ó. Não estou aqui na parte que está aberta, eu estou na parte que está fechada. Então, olhando para cá, ó, 0,6, tá? Então, a resposta desse item seria simplesmente olhar para a função no ponto em que x é igual a 5. E esse resultado é 0,6, que é exatamente o que a gente tinha obtido, né, no exemplo anterior. O segundo item é parecido com esse, porém vai ser o complemento, né? Aqui no item B, ele pede que x seja pelo menos 7. X seja maior que 7. Pelo menos 7, ele dá a entender que seja pelo menos maior ou igual, né? Nesse caso, o complemento disso seria 1 menos p de x menor que 7, ok? A gente tem que ter cuidado nesse caso porque ele está falando só menor, não menor igual, né? Porém, o 7 não é um número possível, não é possível. Não existe um resultado 7 possível, tá? Se fosse o 8 era diferente, porém com o 7 eu posso olhar para cá, né? O 7 está bem aqui, né? Então eu também estou nesse mesmo nível aqui, a probabilidade do x ser menor do que 7 é 0,6, portanto, nesse caso, eu tenho 1 menos 0,6, né, que vai dar 0,4. Né? Então, essa seria 40%, seria a probabilidade do x ser maior ou igual a 7. Eu vou fazer até esse item C, porque o outro, no caso do outro item, é uma probabilidade condicionada, que a gente vai achar usando o mesmo raciocínio que a gente está fazendo agora nesses itens A, B e C, ok? No item C, ele pede a probabilidade
de que o x se encontre entre 4,2 e 9,1. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Acumular toda a probabilidade até o 9,1, em outras palavras, isso aqui, e subtrair disso toda a probabilidade acumulada até o 4,2. Então, notem que eu estou sempre usando o menor que, porque eu estou acumulando a probabilidade até aquele valor. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, no 0, eu tenho 0,1 de probabilidade, no 4 eu tenho também 0,1, no 5 eu tenho 0,4, no 8 eu tenho 0,2 e no 10 eu tenho 0,2, ok? Então, isso aqui é a probabilidade acumulada desde menos infinito até 9,1, que está mais ou menos aqui. Então, estou acumulando tudo isso, é essa soma, tá? Então, isso aqui é a minha função de distribuição acumulada no ponto em que x é igual a 9,1. X é igual a 9,1, mais ou menos aqui, e eu estou, então, em 0,8. Então, isso aqui é igual a 0,8. Já isso daqui é a probabilidade acumulada desde menos infinito até 4,2, o que está mais ou menos aqui. Tá? Então, estou acumulando tudo até lá, e depois eu vou subtrair tudo que foi acumulado até aqui. E o que é que vai sobrar? Vai sobrar só o que eu quero, né? Que é essa parte que está entre o 4,2 e o 9,1. Isso daqui é a função acumulada até o 4,2. 4,2 ele se encontra aqui, né? Então, o valor da função nesse ponto é 0,2. Tá? Então, aqui seria 0,2. E esse resultado, obviamente, vai ser 0,8 menos 0,2, que vai dar 0,6, 60%. O que, obviamente, é igual à soma, né, da probabilidade do 5 mais o do 8, que foi como nós resolvemos no item anterior. Então, é isso aí. Fica agora a questão de como achar um valor médio, né, para essa variável aleatória, que é o tema do nosso próximo vídeo em seguida.